Pai, nós queremos te louvar pela vida do Raoni. Nós somos felizes e nos sentimos privilegiados em tê-lo conosco. Obrigado por esse presente que o Senhor presenteou essa igreja. Ele tem sido uma resposta do Senhor na vida de todos nós. Tem nos abençoado muito, Pai, trabalhado arduamente nesta igreja, no teu reino, nessa cidade. Nós queremos ministrar toda sorte de bênção sobre a vida dele, que ele possa colher do Senhor tudo aquilo que ele tem plantado. Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa grande bênção que é o teu servo. Oramos também para que ele seja instrumentalizado, ele seja a boca do Senhor. Fale ao nosso coração através do coração e da boca do teu servo, Pai. Ele tem orado, ele tem buscado o Senhor diligentemente. Que o Senhor possa nos impactar, nos curar, nos desafiar, nos edificar, nos confortar com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Grande é o Senhor, né? Aleluia. Meus amados, é muito bom estarmos na presença do Senhor, louvando e bendizendo o nome dEle, né? O exaltando. Eu gostaria de pedir aos amados que acompanhassem comigo no livro de Isaías, profeta Isaías, capítulo de número 1. Vou fazer o seguinte, eu vou tentar projetar aqui para a gente. Isaías, capítulo de número 1. Acho que eu vou... Deixa eu só dar uma aumentadinha então no microfone, um segundo, né? Tá baixo aí para vocês? Daqui... Obrigado, pastor. Ei, som, estão me ouvindo melhor? Glória a Deus. Então, Isaías, capítulo de número 1. Vamos iniciar a leitura, né? Diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Perdão, tá. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Zedequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dai ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor te falou, criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecido não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixam ao Senhor, blasfemam o Santo de Israel e voltam para trás. Porque sereis ainda castigados, se mais vos rebelardes. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços. E chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades estão abrasadas pelo fogo. A vossa terra e os estranhos a devoram em vossa presença. E está como devastada, numa subversão de estranhos, e a filha de Sião é deixada como a cabana da vinha, como a choupana no pepinal, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado algum remanescente, já como Sodoma seríamos, e semelhante a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós poderosos de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso das vossas mãos?
que viestes a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs e incenso para mim, abominação, e as luas novas, e os sábados, e as convocações das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo reuniões solenes. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado das vossas ofertas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendi as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirais as maldades de vós, dos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, trazei da causa da viúva. Vinde, então, e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, e eles se tornam brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados e a espada, porque a boca do Senhor o disse. Como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se escória, e o teu vinho misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás das recompensas. Não fazem justiça ao órfão e não chegam perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, o forte de Israel: tomarei satisfação dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos, e voltarei contra ti a minha mão, e purificarei inteiramente as tuas escórias, e tirar-te-ei toda impureza, e te restituirei, e os teus juízes como foram dantes, e os teus conselheiros como antigamente. E então te chamarão cidade de justiça, cidade fiel. Sião será redimida com juízo, e os que voltaram para ela com justiça. Mas os transgressores, os pecadores, serão juntamente destruídos. E os que deixam o Senhor serão consumidos. Porque vós envergonhais pelos carvalhos que cobiçastes, e sereis confundidos pelos jardins que colhestes, porque sereis como o carvalho, o qual caem as folhas, e como o jardim não tem água, e o forte se tornarás em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos serão juntamente, e não haverá quem os apaguem, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. Amém, igreja? Foi-se necessário lermos o capítulo todo, primeiro capítulo de Isaías, para entendermos a adoração que o Senhor espera de nós, para entendermos a adoração que o Senhor espera dos seus fiéis. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é santo. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Nós sabemos que Ele é digno de toda a adoração. E o que é adorar? Adorar, meus amados, é entregar a Deus tudo aquilo que somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que há em nós. Antigamente se fazia adoração através dos sacrifícios de animais, se fazia adoração através, o povo chegava à tenda
oferecia os animais em sacrifício para a remissão dos pecados, oferecia os animais em sacrifício de oferta, como oferta de paz, oferecia-se ali um sacrifício de sangue em símbolo de adoração ao Senhor. Hoje a nossa adoração é nos derramarmos diante de Deus, é chegarmos diante dEle e rendermos a Ele louvor, rendermos a Ele honra, glória, rendermos a Ele tudo aquilo que somos. Bom, neste capítulo nós temos uma visão de Isaías, o qual por meio dela o Senhor fala ao profeta a respeito de Judá e de todo o povo de Israel. Aqui podemos notar que Deus está indignado, mas não com a adoração em si, mas sim com o povo e com as suas práticas. Aqui nós vemos um Deus irado com a forma com que o povo chegava diante dele, mas vamos ressaltar que não era com adoração, não era com as reuniões com que o Senhor estava indignado. O Senhor não estava indignado com o tipo de louvor que era oferecido. O Senhor não estava indignado, meus amados, com os animais que eram oferecidos. Mas Deus estava indignado sim, com a forma como estava a vida daquele povo que se chegava diante de Deus. Ele estava indignado com o próprio povo. E o primeiro ponto ao qual o Senhor me levou a meditar, e eu quero passar para os amados nessa noite, é a adoração que agrada a Deus. Qual é a adoração que agrada ao Senhor? Nós temos que entender, meus amados, que Deus não quer apenas ser adorado. Ele não quer ser apenas que nós cheguemos a Ele com adoração. Ele não quer que Ele não quer apenas que se cantem louvores a Ele, que as pessoas cheguem aqui e levantem as mãos e orem, que nós façamos rituais diante do altar. Deus não quer isso de nós. Mesmo porque se Deus quisesse simplesmente ser adorado, os anjos já o fazem. Os anjos já adoram ao Senhor, né? O próprio Isaías, ele fala a respeito disso, naquela visão que ele teve lá no capítulo 6, e que os anjos estão continuamente diante do Pai, e serafins diante do Senhor falam: santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Então os anjos adoram a Deus, mas Deus não quer de nós simplesmente adoração. Deus não quer que nós vivamos a nossa vida de qualquer jeito e nós vistamos uma roupa de santidade somente no horário do culto, somente nos dias de culto, somente nas 2 horas de culto, e cheguemos aqui e prestemos um culto a Ele, ainda que nós prestemos o melhor, ainda que nós cantemos com toda técnica, com toda afinação, com toda a capacidade, ainda que juntamos os melhores materiais, ainda assim, não é isso que Deus requer de nós. Então, qual é a adoração que agrada a Deus? Como eu falei, os anjos estão continuamente diante do Senhor, declarando a glória dEle, a majestade, a santidade, e eles fazem isso em perfeita adoração. Mas é interessante, meus amados, que aprove a Deus nos criar, e Ele nos criou para um relacionamento com Ele, para a adoração, uma adoração diferente, uma entrega especial. O Senhor, Ele tem os anjos, mas Ele criou a mim, criou a você, criou a nós para que nós chegássemos diante dEle com uma adoração diferente, com uma adoração especial. E essa adoração, amados, primeiro ela passa pela vida a qual vivemos. Uma vida de intimidade com o Senhor, uma vida de comunhão, uma vida de estar lado a lado com o Senhor. Deus não quer sacrifícios apenas, nem tampouco Ele está preocupado com a perfeição das nossas apresentações, mas sim, antes de tudo, Ele recebe a nós e as nossas vidas. Isso é bem claro, isso está bem claro quando nós olhamos lá para Gênesis, e nós vemos a história de Caim e Abel.
O que a palavra fala? O Senhor, ele vira para Caim e diz assim: olha, se te procederes bem, não será aceito? É certo que se você proceder bem, se você proceder de forma correta, a sua adoração será aceita. Então, antes de receber a oferta, o Senhor recebe o ofertante. Antes dele receber o nosso levantar de mãos, antes dele receber os nossos louvores, ainda que sejam os louvores mais bonitos, ainda que sejam os louvores corretos teologicamente, ainda que sejam os louvores com as melhores letras, antes disso, ele recebe as nossas vidas. Foi assim com Caim, foi assim com Abel. Antes de receber o que nós trazemos ao altar, Deus, ele nos recebe no altar. Assim, Deus não aceita qualquer adoração, ou a adoração de qualquer forma. Certa vez eu vi um filme em que havia vários deuses, e esses deuses, eles se nutriam da adoração das pessoas. Eles se alimentavam da adoração. E para esses deuses, não importava que tipo de adoração, o que importava é se as pessoas os adoravam. Mas com o nosso Deus não é dessa forma. Nosso Deus não é dessa forma. Em primeiro lugar, Ele não depende da minha adoração, Ele não depende da sua adoração. A nossa adoração não torna Deus mais Deus, a nossa adoração não torna Deus mais poderoso, a nossa adoração não muda quem é Deus. Se nós deixarmos de orar, se nós deixarmos de buscarmos a Deus, se nós deixarmos de adorar a Deus, a consequência será para nós, não para Deus. Isso não muda Deus. Não é Deus que depende da nossa adoração, mas é nós que dependemos de adorar a Deus. É nós que precisamos nos achegar a Ele. É nós que precisamos buscá-lo com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Então, a nossa adoração, ela não interfere em Deus, ela não muda Deus. Deus não se torna menos Deus se nós deixamos de adorar. Deus, ele não se torna menos capaz de controlar o mundo, de guiar o mundo, de conduzir as pessoas, se nós deixamos de buscá-lo. Mas quando nós deixamos de buscá-lo, sim, nós deixamos de aproveitar, nós perdemos a oportunidade de aproveitar aquilo que Deus tem para nós. Então, o nosso Deus, ele não deixa de ser Deus. Deus é Senhor. Deus, ele é todo poderoso. Ele não necessita das nossas adorações, mas nós é que necessitamos de ter comunhão com Ele. Pois a própria Bíblia diz que sem Ele, sem Deus, nós nada podemos fazer. Meus amados irmãos, sem Deus nós nada podemos. Se nos achegarmos ao altar do Senhor, nós nada podemos. Mas é necessário que quando nós nos acheguemos à presença do Senhor, é necessário que quando nós nos preparamos para ter um encontro com o Senhor, nós vemos para de fato ter um encontro com o Senhor. Eu lembro de uma palavra que o pastor Alan ele falou, e a palavra estava intitulada O Encontro com Deus. E ele dizia justamente nessa palavra, como é que nós achegamos diante de Deus? Será que realmente nós temos um encontro com Deus quando nós nos propomos a encontrar com Deus? Ou será que nós estamos simplesmente cumprindo uma agenda, cumprindo um ritual, que nós estamos apenas acomodados com a nossa prática cotidiana e chegamos diante da igreja, chegamos diante do altar e nós cumprimos aquele rito de estar aqui, de louvar, cumprimos aquele rito de ouvir uma palavra, cumprimos aquele rito de atender quando o pastor manda que levantemos a mão, quando o pastor pede que nós nos coloquemos de pé para ouvir a palavra, em reverência à palavra, e depois voltamos para casa. E aí nós giramos a chave da vida com Deus, da presença com Deus, e agora nós giramos para a minha vida, com os meus planos, com os meus propósitos,
com as minhas demandas do dia a dia, com as minhas necessidades, com a minha correria, porque afinal agora é o eu, agora eu preciso me concentrar nas minhas coisas. E aí nós cumprimos esse rito e é simplesmente um ritual, é simplesmente uma prática, é simplesmente uma tradição. Mas Deus espera que nós acheguemos diante dEle e que nós nos acheguemos para ter uma comunhão com Ele. E essa comunhão com Ele não se dá apenas aqui no templo, e essa comunhão com Ele não se dá apenas nessas 2 horas de culto, essa comunhão com o Senhor não se dá apenas nos dias de culto, nos horários, não se dá apenas quando o pastor, ele levanta uma campanha de oração, quando ele levanta uma programação, quando o líder de jovens levanta uma programação para que nós venhamos seguir. Não, a comunhão com o Senhor, ela se dá durante a nossa vida, enquanto vida nós temos. E é essa adoração que o Senhor espera de nós, é essa adoração que o Senhor requer de nós. E aqui, meus amados, eu quero encerrar esse ponto da adoração. Qual é a adoração que o Senhor espera de nós? E eu quero, para concluir este ponto, eu gostaria de citar um louvor que diz que Deus, Ele não procura talentos. Deus, Ele não procura cantores. Ele não quer adoração. Ele quer achar em nós adoradores. E é diferente. É diferente de apenas entregar uma adoração e sermos adoradores. Porque o adorador, ele já vem de casa adorando. O adorador, ele já quer chegar diante de Deus de uma forma diferente. O adorador, ele quer chegar diante de Deus e o primeiro pensamento que ele tem diante do Senhor é: Senhor, o que eu posso entregar para Ti hoje? Senhor, eu vim aqui trazer a minha adoração, eu vim aqui trazer o meu louvor, eu vim aqui me derramar na Tua presença, eu vim aqui me entregar no Teu altar. Mas muitas pessoas estão vindo à casa do Senhor primeiramente pensando o que Deus pode fazer por mim, o que Deus tem para me entregar, o que eu posso buscar do Senhor. Muitas pessoas estão saindo dos seus lares esperando receber antes mesmo de pensar em entregar, antes mesmo de pensar em se doar. Mas o nosso Deus, Ele não procura adoração simplesmente. Ele procura adoradores. E por que é diferente? É diferente, meus amados, e Jesus deixou isso bem claro quando Ele conversava com aquela mulher samaritana. Lembra daquela passagem lá no poço? Que Jesus conversando com a mulher samaritana, interessante que Ele diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. É diferente. Veja que nessa passagem, nesse momento, a mulher vira para Jesus e pergunta assim: Mestre, vocês dizem que a adoração é lá no templo, nós dizemos que a adoração é aqui no monte. Onde é de fato a adoração? Onde é de fato que devemos adorar? E Jesus, ele responde justamente isso, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é um lugar, não é um momento, não é um ambiente propício, mas é um estado de vida, é um estilo de vida. É um estado do eu diante do Senhor. O Senhor procura verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o segundo ponto, ao qual o Senhor colocou no meu coração para falarmos nessa noite, e aqui é o ponto central do que o Senhor colocou no meu coração, é o que a verdadeira adoração revela a respeito de Deus. Afinal, estamos aqui para conhecer a Deus, né? Como diz o tema, conhecer a Deus. Conhecer a Deus através da adoração.
não somente através da adoração, mas da verdadeira adoração, da adoração a qual Ele é digno, da adoração a qual Ele requer de nós, da verdadeira adoração, a adoração que é devida ao Senhor. Então vamos conhecer um pouco mais do nosso Deus, através da adoração que Ele exige. Nós já entendemos que o Senhor nosso Deus, Ele tem um padrão de qualidade. Perceberam aí? Que não é qualquer adoração. Perceberam que Ele tem um padrão? Então vamos lá em João, capítulo de número 4, verso 24, completando justamente a passagem, né, em que Jesus está conversando com aquela moça. E Jesus conversando com a mulher samaritana, né? Ele fala justamente isso. João 4, 24. Diz assim: Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olha que interessante. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. A adoração devida a Deus, meus amados, ela nos possibilita conhecer mais sobre o Senhor, mais sobre Ele mesmo. Se sabemos que o Senhor não aceita qualquer coisa, se sabemos que o Senhor não aceita qualquer tipo de adoração, então nós podemos perceber a respeito de Deus que Ele tem um padrão de qualidade, e esse padrão Ele não diminui, esse padrão Ele não muda, esse padrão de qualidade do Senhor é inegociável, é irredutível. Interessante que nós, seres humanos, estabelecemos um padrão, e muitas vezes nós descemos o nível do nosso padrão. Muitas vezes o nosso padrão ele cai. Muitas vezes o nosso padrão ele muda, ele oscila. Mas o Senhor ele tem um padrão de qualidade, um padrão de excelência. E Ele não muda, Ele não negocia esse padrão. A Bíblia de Estudo, King James, que eu estava pesquisando lá, o comentarista, ele falando a respeito do versículo 4 de Isaías, né, Isaías capítulo 1, ele dá uma breve explicação sobre a palavra Santo de Israel. E ele diz assim: esse título enfatiza a separação de Deus em relação ao pecado e a sua profunda aversão a ele. Olha que interessante. Quando no versículo fala assim, Santo de Israel, esse termo Santo de Israel enfatiza a santidade de Deus, enfatiza a separação de Deus com o pecado e o quanto Deus abomina o pecado. Para apresentarmos a Deus uma adoração que Ele aceita, uma adoração de acordo com a qualidade de Jesus Cristo, padrão de qualidade de Jesus Cristo de ser. É necessário que não estejamos em pecado. É necessário que nós sejamos santos, santos como o Senhor é santo, santo como o Senhor pede que sejamos. Vamos lembrar lá do sacerdote, quando o sacerdote ele tinha que entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. O que era feito? Amarrava-se uma corda na cintura do sacerdote e nessa corda havia sinos. Enquanto ele andava, enquanto ele se movimentava dentro do Santo dos Santos, onde somente ele podia entrar, os sinos balançavam e ali quem estava de fora, quem estava do lado de fora podia ouvir, entender que o sacerdote ainda estava vivo, que o sacerdote estava bem. Podia entender que ele estava ali cumprindo o ofício e ele estava ali diante de Deus, oferecendo a Deus sacrifícios por ele e pelo povo, para a remissão do pecado de todo o povo. Mas se de repente o barulho do sino cessasse, se de repente eles percebessem pela corda amarrada na cintura do sacerdote que havia algo de errado, então o que eles faziam? Eles puxavam a corda
E aí, pelo peso do corpo, eles podiam entender que o sacerdote havia sido morto, havia sido fulminado, porque havia entrado na presença de Deus em pecado, havia entrado na presença de Deus de uma forma na qual não podia. E ali, o Senhor, a presença do Senhor havia matado o sacerdote. E para que outras pessoas não morressem ao entrar lá para tirar aquele corpo, então era puxado pela corda. E aí o sumo sacerdote era puxado para fora do Santo dos Santos. E aí seguia-se o enterro, seguia-se o velório, né? E então havia esse entendimento de que ele havia entrado diante da face de Deus em pecado. Então nós podemos entender, perceber a respeito de Deus, que a adoração que agrada a Ele, a adoração que chega diante de Deus é uma adoração de um povo santo. Por quê? Porque Ele é santo. A própria palavra diz isso, sede santo, porque eu sou santo. Então nós podemos perceber que o nosso Deus ele tem um padrão de qualidade. Aleluia, Jesus. E isso diz a respeito do Senhor, né? De modo que mais do que saber que podemos entender que Deus é santo e espera isso de todos quanto o adoram, também podemos notar que mais do que atos de louvor, o nosso Criador espera de seus filhos um desejo constante de ter comunhão com Ele. Deus espera de nós que nós tenhamos vida com Ele. Deus espera de nós que nós o busquemos, de que nós tenhamos comunhão com Ele. E isso não é por ter Ele algum tipo de carência. Isso não é porque o Senhor estava lá no seu trono de glória e estava carente de atenção, estava carente de alguém que tocasse o coração dele. Não, meus amados. Isso é porque Ele nos ama e Ele sabe que nós necessitamos de ter comunhão com Ele, porque a comunhão com Deus é o nosso alimento, a comunhão com Deus é o nosso sustento, a comunhão com Deus é o que nos possibilita nos mover, é o que nos possibilita nos fazer tudo quanto fazemos para Ele. Então, Deus ele não nos criou porque Ele tinha carência de algo, mas sim porque Ele queria uma adoração diferente de alguém que Ele ama e de alguém que o ama. De alguém que Ele ama e de alguém que também o ama. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, sabe quanto a nós é que precisamos de Deus para viver o melhor que temos para viver nessa terra. Nós é que precisamos de Deus para viver plenamente a vida que Ele nos deu. Então Deus não tem carência de nós. Não ter comunhão com Deus não adorá-lo com todas as nossas forças, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, é ser, meus amados, como esse microfone, e assim, como se ele tivesse quebrado, e não propagar a voz de alguém que fala através dele. Ou seja, é sermos como algo que perdeu o seu propósito de existência, que perdeu a sua função base, que perdeu o seu sentido de existir. Não adorar a Deus como Ele espera, é não sermos capazes de fazermos aquilo para o qual nós fomos criados, o nosso propósito fundamental, o nosso propósito inicial. Nós fomos criados para o louvor do nosso Deus. Em resumo, meus amados, é possível conhecer a Deus através das expressões de louvor com que a natureza adora a Deus.
É possível conhecer a Deus com as expressões de louvor descritas na Bíblia. A palavra do Senhor está cheia de expressões de adoração. A palavra do Senhor está cheia de expressões de louvor. E não apenas expressões de louvor, mas expressões que mostram que o nosso Deus é grande, que mostram que o nosso Deus é amoroso, que o nosso Deus é misericordioso. Expressões de louvor que revelam o caráter de Deus. Expressões de adoração que nos ensinam a respeito de Deus, que nos leva a conhecer mais sobre o Deus a qual servimos. Expressões de louvor descritas na Bíblia, a exemplo do Salmo 23. Salmo 23 que diz que o Senhor é o nosso pastor. Revela o caráter do Senhor, é aquele que cuida de nós, é aquele que nos guia por águas tranquilas, que nos leva a lugares tranquilos por amor do nome dEle. É aquele que está presente nos momentos das nossas angústias. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque Deus está comigo. Porque Ele prepara para mim uma mesa, mesmo na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Expressões de louvor. Em muitos outros textos. Mas principalmente, amados, quando nós observamos o verdadeiro louvor, a adoração que é devida ao Senhor, que só Ele é digno de receber, que passa primeiro por quem eu sou, por quem nós somos. Essa adoração que o Senhor é digno de receber, ela passa primeiro por quem eu sou diante de Deus, para depois ela chegar ao que eu entrego diante de Deus. Olha que maravilha. Então, é a adoração que Ele é digno de receber. Então, meus amados, não adianta nada nós ser o melhor cantor, ter a técnica de afinação, se a vida não estiver no altar, se a vida não estiver em total consagração. Não adianta nada os instrumentos, não adianta nada a preparação. Meus amados, eu não estou dizendo que essas coisas não têm valor, não estou dizendo que nós não devemos buscar isso, não estou dizendo que quem vier trazer a palavra não precisa se preocupar em ler a Bíblia, em conhecer, não precisa estudar, não, pelo contrário, é necessário fazermos isso, mas não adianta de nada nós nos prepararmos, não adianta de nada apresentarmos a maior pompa, não adianta de nada adornarmos a igreja com ouro e com pedras preciosas, se a nossa vida não estiver no altar. Se a nossa vida não estiver de acordo aquilo que o Senhor espera de nós. E é interessante que muitas vezes o Senhor espera que nós sejamos parecidos com Ele. Muitas vezes o Senhor espera de nós que nós sejamos a semelhança de Cristo, para primeiro sermos e depois oferecermos. Para primeiro nós apresentarmos a Ele quem somos, depois apresentarmos o que nós temos. Não é isso que o Senhor fala quando nós nos dirigimos ao gasofilácio? Ele diz assim, olha, se você tem uma contenda com seu irmão, ou se o seu irmão tem algo contra ti, vai, primeiro, acerta-te com ele, depois vem e oferta. Por quê? Porque a nossa oferta não é aceita se nós temos um problema com o nosso irmão. Porque a nossa oferta não é aceita se nós não estamos com a vida no altar. Isso fala a respeito do nosso Deus. Isso fala a respeito, isso diz que Ele é justo, diz que Ele não quer qualquer coisa, que Ele não quer simplesmente que nós cheguemos aqui e depositemos algo no gasofilácio. Ele não quer que nós apenas chegamos diante de Deus e cumpramos rituais, mas Ele quer que nós sejamos a semelhança do Filho dEle, a semelhança de Cristo Jesus. Meus amados, eu não estou dizendo que nós não podemos nos preparar para chegar adiante de Deus, pelo contrário.
isso é importante, nós não podemos entregar qualquer coisa, não podemos dizer assim, já que eu tenho vida no altar, então vai ser qualquer louvor, vou escolher o louvor na última hora, já que eu oro, jejum, busco a presença do Senhor, já que eu estou em constante comunhão com o Senhor, vai ser de qualquer forma. Não, meus amados, é necessário nos prepararmos, mas antes de tudo, é necessário sermos. E para resumir, para fechar aqui, o que nós conhecemos do Senhor hoje é que Deus é um Deus exigente com a adoração que nós prestamos a Ele. Por quê? Porque Ele nos ama. E segundo ponto, é que a adoração que Ele espera de nós deve ser a nossa expressão de amor a Ele e deve ser uma expressão de total dependência dEle. Deve ser uma expressão de comunhão com Deus a quem servimos. Amém? Vamos lembrar lá dos anjos que Isaías citou? Diz a palavra que os serafins que estavam diante do Senhor, eles em reverência ao Senhor, eles tinham 6 asas e com 2 eles cobriam o rosto, porque eles não podiam olhar para a glória do Senhor em reverência. Com 2 asas eles cobriam os pés, sinal de humildade diante de Deus, sinal de que eles estavam ali se humilhando diante de Deus, reconhecendo que Deus é soberano. E então, com 2 voavam e diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Você pode repetir? Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. É essa a adoração que o Senhor espera de nós. Amém, amados? Agradeço a minha oportunidade. Que o Senhor Deus venha nos abençoar poderosamente. Que essa palavra fique gravada nos nossos corações. Para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós saímos daqui nessa noite com esse desafio de nós conhecermos a Deus através da adoração. O livro do profeta Isaías, escrito 700 anos antes de Jesus, ele tem tríplice propósito. Primeiro, Deus aponta o pecado do povo e da nação vizinha de Israel e fala assim: se vocês continuarem no pecado, tem uma consequência. O segundo propósito é Deus trazer uma esperança para a nação que seria levada como cativeiro. Esse é o segundo propósito. O terceiro e último propósito traz a promessa do Messias, Jesus Cristo. Queria libertar e salvar tanto Israel como as demais nações. E por que eu estou falando isso aqui? Porque Cristo Jesus, conforme o relato de Hebreus, capítulo 4, verso 15 ao 16, verso 12, 13, 14 ao 16, conforme Hebreus capítulo 10, verso 19 ao 25, diz que ele agora, pelo seu sangue, ele abriu um novo e vivo caminho. Agora nós temos acesso ao Santo dos Santos e podemos adorar a Deus como Deus quer ser adorado, e nós temos liberdade para isso. Diz que o véu do templo, ele pesava toneladas, ele tinha uns 30 metros de altura. Eu tenho esses dados lá, depois eu trago para vocês. E Deus rasgou isso como um papel, rasgou. Isaías, ele convida o povo a conhecer o seu Deus. Lembra do 3 aí? O boi conhece o seu dono, a jumenta conhece a canga, digamos assim, mas o meu povo não o conhece. O que é a verdadeira adoração, irmãos? Adoração em espírito e em verdade. A adoração precisa ser pautada onde? Na palavra. É essa adoração que Deus aceita. Essa expressão meu espírito, em espírito, ela é tão interessante. Um comentarista diz assim: olha, em espírito indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e num espírito ou numa disposição de ânimo, dirigido pela vida e atividade do Espírito Santo. Então o que é que nós aprendemos? Qual é a adoração que Deus aceita? É a adoração pautada na verdade, na palavra. É essa adoração que é dirigida pela vida e pela atividade do Espírito Santo. Ânimo, disposição, essa é a adoração que Deus aceita. Então se eu adoro desprovido da verdade, que é a palavra, Deus não aceita.
Se a minha vida não é dirigida pelo Espírito, pelo mover do Espírito, pela ação do Espírito, Deus também não aceita. Então essa é a adoração que Deus aceita. O que a adoração revela de Deus? Uma boa pergunta. Como que eu vou conhecer Deus, irmãos? É pela palavra. Quando eu adoro em espírito, ou seja, uma vida conduzida pelo Espírito, uma vida dirigida pelo Espírito, eu me apresento com disposição. Essa adoração está fundamentada numa revelação. Entende? Por que é importante falar isso aqui? Senão você pode ir para casa, ter uma experiência com Deus e querer fazer disso doutrina. Não pode. As suas experiências não é doutrina, é a sua experiência. Então, eu adoro a partir do que já está revelado. Lembra de Isaías 6? Eu vi o Senhor, aí ele adorou. Então, qual é a revelação que eu tenho de Deus? A revelação que já foi dada. E essa revelação já foi dada como? Pela palavra de Deus. Não, é importante falar isso aqui para você não buscar uma experiência mística fora da palavra. Então, primeiro, qual a adoração que Deus aceita? Em espírito e em verdade. Como que eu conheço Deus nessa adoração? Lendo, estudando, examinando, gastando tempo na palavra. É a adoração que Deus, é assim que nós conhecemos Deus, na adoração. E como que Jesus entra nisso aqui? Jesus nos traz de volta para o Pai. Amém, queridos? E eu quero aqui finalizar com a última colocação. Eu vejo muitas pessoas falando isso. Você e eu somos aquilo que nós adoramos. Você e eu somos exatamente aquilo que nós adoramos. O que o Senhor fala lá no Salmo, se eu não me engano, no Salmo 115? Onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Pergunta, o meu Deus está nos céus. E alguém diz assim, mas os deuses dos homens têm boca e não fala, tem olho e não vê, tem mão e não apalpa, tem pé e não anda. Os que o fazem são como eles. Nós somos o que nós adoramos. Então, se nós queremos queremos ter as evidências de Deus, ter o caráter de Deus, ser o que Deus projetou para nós sermos, nós precisamos adorá-lo. E adorá-lo a partir da revelação que há na palavra. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar em nome de Jesus. Então veja bem, sintetizando, qual é a adoração que Deus aceita? Em espírito, uma vida dirigida pelo Espírito Santo, e em verdade, pautada na palavra. Como que eu conheço Deus na revelação? Eu preciso estudar a Bíblia, e a partir da revelação eu adoro. Consequência disso, eu sou aquilo que eu adoro. Então, se eu sou amante do dinheiro, eu vou me parecer com o dinheiro. Em que sentido? Eu vou ser avarento, eu vou pensar só em mim mesmo, eu vou ser mesquinho. A minha vida vai girar em torno de mim. E aí nós poderíamos pegar tantas outras situações. Então, nós somos aquilo que nós adoramos. Então, se eu adoro a Deus, eu me pareço com Deus. Se eu não adoro a Deus, eu vou me parecer com aquilo que eu estou adorando. Deu para entender? Amém? Então, o que o profeta convida-nos? Convida-nos a conhecer o Senhor. Essa é a última palavra do profeta, que é do capítulo 40 ao capítulo 66. Ele fala sobre o Messias. Irmãos, sabe por que a gente não entende isso aqui com tanta profundidade? É porque a gente não viveu na antiga aliança, que tinha um monte de coisa. Hoje qualquer um pode ir na presença de Deus em Cristo Jesus. Quando eu uso essa expressão, não estou barateando o sangue de Jesus, não. Eu estou falando, nós podemos ter acesso, nós podemos adorar. E às vezes o que nós fazemos? Nós não adoramos. E como o Joel postou uma frase no dia desse lá na rede social dele, daquele cantor, fugiu o nome, um gaúcho aí. Adoração não é uma letra. Adoração é um estilo de vida. Então eu não adoro só aqui. Quando eu sou um bom esposo, eu estou adorando a Deus. Quando eu sou um bom pai, eu estou adorando a Deus. Quando eu sou um ótimo profissional, eu estou adorando a Deus. Quando eu estou no trânsito e me comporto de acordo com as leis, eu estou adorando a Deus. Quando eu sou um bom servo, eu estou adorando a Deus. Quando eu obedeço, eu estou adorando a Deus. Amém? E aí nós vamos conhecer o Senhor. E olha, nós vamos conhecer, e não vamos conhecer na totalidade. Lembra do Paulo? A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem deu ele conselho para que ele tenha que dar alguma coisa? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Conheça a Deus através da palavra. Conheça a Deus através da verdade. Tenha uma vida dirigida pelo Espírito. E nós vamos crescer nesse conhecimento em nome de Jesus. Qual que é a nossa maior necessidade, pastor? Conhecer o Deus que nós servimos. Essa é a nossa maior necessidade.
Pai, nós queremos te render graças por essa noite. Queremos te agradecer pela tua palavra que foi ministrada. Queremos conhecer o Senhor de fato. Nós pregamos aqui na primeira quinta que nós podemos conhecer o Senhor nos atos soberanos do Senhor na história, baseado no livro do profeta Daniel. Nós aprendemos aqui na última quinta-feira, Pai, que nós conhecemos ao Senhor através da revelação do Eu Sou. Quando Jesus ele se apresenta, ou ele se propõe como o pão da vida, a água da vida, a ressurreição e a vida, a videira verdadeira, a porta das ovelhas. E nessa noite nós aprendemos que nós o conhecemos quando nós o adoramos. Pai querido, mas essa adoração que o Senhor aceita, conforme a palavra do próprio Jesus, é uma adoração em espírito e em verdade. Pai, ajuda-nos a cada dia nos entregar por inteiro, para que a nossa vida seja dirigida pela vida do Espírito Santo. Que o Espírito Santo não possa ser apenas aquele que habita em nós, mas aquele que nos conduz, aquele que preside, aquele que nos domina por completo, a sermos tomados pelo Espírito Santo e direcionados pela tua verdade, que é a palavra. Quando nós lermos a palavra, Pai, que não seja apenas uma leitura técnica, que não seja apenas a leitura, Pai, de um livro, mas que o Senhor possa nos trazer a revelação daquilo que nós estamos lendo, e que a nossa vida, ela seja fundamentada na verdade, dirigida pelo Espírito, para que o Senhor receba os nossos atos de adoração. Pai querido, que nós possamos conhecê-lo através da tua palavra e crescermos nesse conhecimento. Nós te louvamos por Cristo Jesus, que morreu a nossa morte, nos deu vida, pavimentou agora um novo e vivo caminho pelo seu sangue, aonde nós temos acesso ao Santo dos Santos, aonde nós podemos nos ajuntar a anjos, serafins, querubins e os santos que já habitam na eternidade, em uma só voz cantarmos: Santo, 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 grande, soberano, eterno, sublime. Pai, abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento, Senhor, e leva-nos a uma adoração que te glorifica, que te exalta, a um estilo de vida que evidencia o Senhor em nós, porque nós somos aquilo que nós adoramos. Tende misericórdia de nós, se não temos vivido uma vida, Deus, com essas qualificações, e que nós possamos nos alinhar à tua palavra, e que a nossa vida possa ser uma oferta viva, agradável ao Senhor, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém, amados. Seja intencional, seja intencional. A adoração precisa de intencionalidade. Quando você estiver meio nervoso no trânsito lá, se for dar aquela buzinada nervoso, nós temos essa tendência, gente. Às vezes a gente está meio estressado, né? Quando você for dar aquela buzinada, não, isso aqui não glorifica a Deus, né? Isso não glorifica a Deus. Quando você for falar alguma coisa que não devia, opa, isso aqui não glorifica a Deus. Isso é adoração, amém? Aí quando a gente se reúne aqui na igreja, é só uma celebração daquilo que nós já vivemos o dia inteiro. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você, que o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz, e nos faça verdadeiros adoradores. Deus te abençoe, em nome de Jesus, glória a Deus.